Você quer diminuir as rugas e a flacidez do seu rosto, envelhecer melhor com tudo mais firme, mais em cima, mais bonito e por acaso ouviu falar de uma tal de ginástica facial, mas não sabe muito bem o que é isso, se realmente vale a pena investir o seu tempo fazendo essas técnicas, esse vídeo é para você. E também é para você que já faz as técnicas no rosto, mas não tem nem certeza se está fazendo do jeito certo. Vem aqui, amiga, que eu vou conversar com você e roda a vinheta. Olá, tudo bom com você? Seja muito bem-vinda aqui ao canal. Eu sou a Angélica Queiroz, sou fisioterapeuta dermatofuncional, especialista em rejuvenescimento facial de forma 100% natural. É um prazer estar aqui com você, te explicando, te ensinando como você pode sim se cuidar sem nem ter que sair aí do conforto da sua casa e com técnicas naturais, sem nenhum outro tipo de intervenção. Hoje vamos falar sobre a ginástica facial. O que é isso, em primeiro lugar? Bom, da mesma forma que você pode ir numa academia fazer ginástica para o seu corpo, um dos intuitos ali é o de fortalecer a musculatura, perfeito? Certo. Então, da mesma forma que você pode ir lá na academia, você também pode se lembrar que embaixo da pele do seu rosto tem diversos músculos. Esses músculos estão aqui para a gente fazer a mímica facial e conforme o tempo vai passando, de tanto fazer essas contrações, as marcas começam a ficar profundas. O que era apenas marca de expressão se torna ruga e, além disso, a flacidez começa a se instalar, tanto de pele quanto de músculos. Esses músculos que estão aí embaixo começam a ceder. Você pode se lembrar bem aqui do tchauzinho, né? Chega uma certa idade que a gente começa a dar o tchauzinho mais curto aqui para não balançar tudo. E é justamente por isso que a gente malha. Então, a ginástica facial basicamente é a musculação para o rosto. A gente fortalece essa musculatura para diminuir esses sinais da flacidez e também diminuir as rugas junto com outras técnicas como a massagem facial. Então, em primeiro lugar, funciona assim, tá, amiga? Agora eu vou falar 5 tópicos para você já ir anotando aí. Primeiro, comece devagar. Muitas pessoas vêm falar comigo e dizem: Angélica, eu não tenho tempo para fazer essas técnicas. Imagina, para 1 hora do meu dia só para fazer. Primeiro que você nem precisa desse tempo todo para fazer a ginástica facial. 5 a 10 minutos já é suficiente para você conseguir ter resultados. O importante aqui é fazer do jeito certo, tendo constância. A gente vai falar um pouco mais sobre a constância mais para frente. Olha só, por que você não precisa passar tanto tempo do seu dia fortalecendo os músculos do seu rosto? Porque eles são menores e mais delicados do que os músculos do corpo. Então eles não exigem tanto esforço, não precisa passar horas fazendo para fortalecer mais rápido essa musculatura. E pelo contrário, se você exagera aí nas técnicas, pode até ficar com um aspecto mais abatido, porque os seus músculos vão ficar fadigados. Por isso que eu sempre digo, menos é mais e qualidade é melhor do que quantidade. Melhor fazer poucas repetições, só que bem executadas para realmente ativar a musculatura da forma certa, do que fazendo adoidado por aí e não ter resultados, né? Então fica a dica para você. 5 a 10 minutos, no máximo 20 já é suficiente. E 20 minutos eu já estou acrescentando alongamentos, massagens também. Número 2, se autocorrija. Você pode fazer de frente para um espelho. Então você coloca o espelho na sua frente, vê a explicação, executa se autocorrigindo ali. Porque se você fizer a técnica de uma maneira errônea, errada, além de não ter resultados, pode até acontecer de você piorar esse rosto. E é lógico que quando a gente pensa em cuidar, a gente quer melhorar e não piorar. Se fosse para piorar, a gente não fazia nada, só esperava o envelhecimento natural mesmo, né? Então, se autocorrija sempre se observando no espelho e também procure um profissional que você realmente confie nele. Porque você vai perceber, né, que quando você começa a seguir algo aqui na internet, começa a pipocar um monte de outras coisas com assuntos similares, né? Então, quando você começa a procurar mais sobre ginástica facial, vai aparecer um monte de outros vídeos, de outras profissionais te ensinando a fazer. Isso embanana toda a nossa cabeça, né? Você fica pegando um monte de coisa de cada lado. Uma dica que eu dou é: procure apenas um profissional que você realmente confia, procure ali saber se ele tem a capacidade de ensinar aquilo, pelo menos que seja da área da saúde. E aí, você foca só naquele profissional, porque senão você vai ficar doida, menina. Muita gente me fala aqui que vai fazendo coisa que vai vendo por aí, e cada pessoa tem um jeito de explicar, cada pessoa tem o seu próprio método, e às vezes uma coisa não combina com a outra, um exercício não combina com o outro, tem exercício que nem funciona. Então,
Encontrou uma pessoa, segue somente essa pessoa. E eu não tô falando isso só para você falar, vem, fica só com a Angel. Lógico que é um prazer ter você aqui comigo. Mas se você não se identificou, por exemplo, com a minha metodologia, com a minha forma de explicar, eu realmente prefiro de coração que você não me siga e procure outro ou outra profissional para seguir. Então, da mesma forma que quando você vai procurar um cabeleireiro, você encontra um e sempre segue com ele, né? É difícil, você vai até acompanhando ele conforme ele vai mudando de salão, porque você confia nele, não fica pingando de galho em galho, porque você não sabe se podem estragar o seu cabelo em outro lugar. Faça a mesma coisa, tenha essa mesma responsabilidade ao cuidar do seu rosto. Afinal, é a sua autoestima, é o seu cartão de visitas. Então, cuide com cuidado, com um profissional adequado para isso. Número 3. Não foca somente onde está te incomodando. Essa daqui é muito interessante porque sempre tem alguma coisinha no nosso rosto que nos incomoda mais. No meu caso, em específico, é a região dos olhos. Por quê? Essa pelinha é muito flácida, então quando a gente sorri aparece pé de galinha, né? Uma flacidez. Essa região é a que mais me incomoda. Então, o que eu poderia fazer? Vou procurar só exercícios para a área dos olhos. Pronto, o resto tá tudo bem, então não precisa fazer. E aí vai ter gente aí que vai me falar, Angélica, minha queixa maior é a papada, minha queixa maior é o bigode chinês, a ruga entre as sobrancelhas, a flacidez aqui no pescoço. E aí talvez você queira procurar somente técnicas para cuidar dessa região. Não, não faça isso, minha amiga. Presta muita atenção aqui. Pequena aula de anatomia para você. A musculatura do nosso corpo é maior, como nós já falamos antes, e ela normalmente se insere em um osso e em outro osso, para fazer o movimento aqui. No rosto, a musculatura também se insere nos ossos, porém, tem uma pequena diferença. Um músculo vai grudando no outro. Então, se, por exemplo, bigode chinês está te incomodando aqui, você só procura técnicas para essa região. E os outros músculos aqui do rosto, eles estão flácidos. Você pode fortalecer, massagear o tanto que for esta região, que o resultado não vai vir, porque o problema está aqui em cima. Aqui também, ó, está inserido na musculatura dos olhos, da testa. Então, conforme você fortalece todos os músculos, ó, um vai puxando o outro para cima. Então, na academia você também não fica malhando só o bumbum, né, para ficar tudo durinho. Você pode até dar um foco maior nele, mas você tem que cuidar do restante do corpo e não é todo dia que você faz exercício para aquela mesma região também, né? Então, no rosto não é diferente, minha amiga. Coloque isso na sua cabeça. Pensou em cuidar do seu rosto de forma natural, com a ginástica facial e com as massagens? Tem que pensar em cuidar de tudo, inclusive do pescoço e do colo, que também envelhece e às vezes a gente acaba negligenciando, né? Mas não é fazendo tudo isso de uma vez só. Igual eu falei, na academia você não malha o bumbum todo dia, você não faz abdominal todos os dias. Você vai intercalando, porque enquanto um músculo está descansando, o outro está trabalhando, entendeu? Então pega essa dica e se até o momento as explicações que eu estou dando aqui estão fazendo sentido para você, minha amiga, curte esse vídeo para dar uma força aqui para o canal continuar crescendo, para eu trazer mais técnicas e mais dicas como as de hoje para você. Agora vamos falar sobre o tópico 4, que é constância vale mais do que intensidade. Na verdade, eu já até pincelei um pouco aqui sobre isso. Nós não devemos forçar demasiadamente esta musculatura. Por ser um músculo menor, você não precisa ficar ali, ó, 50 repetições por dia, 5 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Não, menos é mais e qualidade é melhor do que quantidade. Coloque isso na sua cabeça. É melhor você fazer direitinho, uma quantidade pequena de repetições, bem executadas, com um bom profissional e aí sim você vai ter resultados, porque você não vai fadigar esses músculos tão delicados. Então, ó, constância, ou seja, fazer todos os dias um pouquinho é melhor do que fazer tudo de uma vez só e não fazer nunca mais. Tipo dieta, né? Às vezes você quer emagrecer, aí fala, nossa, hoje eu não vou comer nada, 2 dias sem comer nada já tá passando mal, e ali a gordura não sai, né? Ou seja, o certo é todos os dias ir comendo bem, comendo bem, comendo bem, porque aí o resultado ele vai chegar a longo prazo. E isso é importante também. Não tenha pressa. No natural, também leva um pouquinho de tempo para você sentir as diferenças, né? As minhas alunas que eu acompanho dentro do programa Personal Face, eu percebo que a grande maioria começam a sentir os primeiros sinais no rosto de melhora entre 1 a 3 meses. Então vai com calma, vai colocando ali todos os dias na sua rotina que o resultado vai chegar. E número 5, siga um cronograma. Escolher uma profissional que você gosta, que você falou, essa daqui eu confio de verdade para me cuidar com ela. Siga o cronograma, siga o programa, o curso,
o que for dessa pessoa, porque aí sim você vai ter uma estrutura para seguir. E aí você não vai ficar misturando, né, procurando só aqui na internet, fazendo de vez em quando. Tendo uma estrutura, você consegue ter rotina também. Por exemplo, eu tenho o programa Personal Face, como eu falei para você, eu faço essa brincadeira. Na academia tem um personal trainer e aqui eu sou a personal do seu rosto, Personal Face. E ali eu já desenvolvi uma estrutura onde todos os dias você tem a aula pronta para seguir. Você só precisa de 10 a 20 minutos do seu dia para isso. Lembra do tempo que eu falei que não precisa ser tão extenso? E aí sim, você vai conquistando os seus resultados no passo a passo, no dia a dia, sem estresse. Eu comecei inicialmente ali cuidando do meu rosto quando eu fiz os 30 anos, comecei a sentir os primeiros sinais da idade no meu rosto, conforme foi dando muito resultado, né, tendo ali a minha expertise dentro da fisioterapia dermatofuncional, acabou surgindo esse método e é isso que eu ensino aqui com tanto carinho, com tanto amor para você, minha amiga. Bom, se você quer saber mais sobre esse meu programa, quer se cuidar, tendo o meu acompanhamento também através de fotos, tendo suporte de alunos, tendo um tratamento real mesmo, não é uma coisa que é só porque é online e você fica abandonada. Não, vai ter alguém ali com você. Faz o seguinte, eu deixei um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, onde tem todas as informações, é só clicar nele para saber mais, certo? Minha amiga, eu espero que eu tenha te ajudado a clarear mais aí, a você entender melhor esse mundo do tratamento natural, para que aí sim você se cuide de verdade, tendo acompanhamento de verdade e tendo principalmente resultados de verdade. Pode contar aqui com a Angel, tá bom? Beijo no seu coração, me conta aí se tudo isso fez sentido para você e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!